queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 113 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto que iremos estudar nesta aula será a respeito da pronúncia correta de algumas palavras, que são casos de ortoépia ou ortoepia e prosódia. Os objetivos propostos para esta aula são compreender os conceitos de ortoépia e prosódia, reconhecer questões de pronúncia associadas ao uso formal e informal da língua, compreender também a variedade linguística presente em nossa língua materna e conhecer seus contextos de uso, evitando assim disseminar o preconceito linguístico. Bom, vamos começar então conceituando esses dois termos, que eu não sei se você já ouviu falar deles. Então, ortoépia, ou ortoepia, também pode ser aceita esta pronúncia. Do que se trata isso? Então, trata-se da pronúncia correta dos fonemas e das palavras de acordo com a variedade padrão da língua. E a prosódia vai tratar da colocação correta do acento tônico nas palavras e também da entonação adequada dos fonemas e também de acordo com a variedade padrão da língua. Muito bem. Então, tanto uma quanto a outra, tem relação com pronúncia correta das palavras. Bom, certamente você já deve ter ouvido pessoas falarem palavras como advogado, colocando um E depois do D, seja no lugar de seja, Também ali palavras como de menor, não se fala de menor e sim somente menor, ou ainda cabeleireiro para cabeleireiro, Então assim, são palavras aí nesse quadro, que você pode dar uma pausa e ler com mais atenção. São palavras que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes as pessoas não pronunciam corretamente essas palavras, Ali ainda temos um caso também muito conhecido, que é a mortandela, colocando um N depois do A e esse N ele não existe, Ou ainda o caranguejo, largatixa, trocando a posição do R e assim por diante, Temos aí várias palavrinhas que por vezes não são pronunciadas da forma como elas deveriam realmente ser, Então vamos lá. Os desvios então ocorridos, nessas duas áreas aí, normalmente elas se refletem na escrita. Por quê? Porque as pessoas elas têm tendência também para escrever da forma como elas falam, Então elas escrevem do jeito que falam. Se fala errado, consequentemente vai escrever errado também. Em relação à ortoépia, por exemplo, se uma pessoa normalmente falar a palavra bandeja, colocando esse I depois do E, quando ela for escrever, com certeza ela vai acabar escrevendo de forma errada, sendo que o correto é bandeja. E já em relação à prosódia, se alguém costuma falar, por exemplo, recorde, tendo a tendência a escrever de repente com um acento, e não tem acento na palavra, Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações, algumas palavrinhas que existe a forma correta tanto de escrita quanto de pronúncia. Bom, os erros então de ortoépia, eles são chamados de cacoépia. E aqui nós temos alguns exemplos então de erros, de ortoépia ou ortoepia. Então, por exemplo, a palavra
absurdo, né? Aqui está correto, mas ela é erradamente pronunciada com um I depois do B, formando a palavra absurdo, né? Advogado, que é o correto, mas as pessoas muitas vezes acabam pronunciando e até escrevendo, né, advogado, e não tem esse E. Beneficente, pronunciado de forma errada como beneficiente. Calvície, né, também as pessoas têm a tendência de falar calvície e esquecem aqui do I, né? Cérebro, quantas pessoas a gente ouve falando cérebro? Não é com L, né? É com R. Companhia, com NH e não companhia. Freada e não freada, né? Porque vem da palavra freio, que tem I. Então, o correto é sem o I, né? Iogurte, também as pessoas trocam a posição ali da letra R, né? E acabam falando iogurte, né? Uma pronúncia errada. Lagartixa, também a pronúncia errada, trocando a posição do R para largatixa. Mendigo, que as pessoas também colocam um N lá atrás, né? Falando mendigo. Não é mendigo, e sim mendigo. Óbvio, não é óbvio, não tem esse I depois do B, né? Ele é um B mudo. Propriedade, então palavras que têm muito a letra R costumam ocasionar essa confusão na pronúncia para algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, né, na dicção dessas sílabas com a letra R, então acabam pronunciando ou com R a mais ou com R a menos, né? Então propriedade, porque já falou um R antes e às vezes não consegue articular e falar um R depois também. Sobrancelha, não é sobrancelha, né? Não tem aquele M ali depois do O. O reivindicar, que também, né, as pessoas costumam escrever e falar reivindicar. E não tem esse N ali, né? Só tem o I. Retrógrado, também, né? A questão do R que eu já falei. Então a pronúncia, a tendência é falar retrógrado, né? Esquece de colocar mais um R. Umbigo, e a gente costuma ouvir, né, imbigo. Imbigo não existe, né? Correto é umbigo. Então essa tabela aqui, ela traz alguns exemplos, né, de erros que são considerados erros de ortoépia. E agora aqui nós vamos ter nesta tabela alguns exemplos de erros de prosódia. Então o prosódia tem a ver com a colocação da acentuação tônica na sílaba correta. Então assim, né, a palavra avaro, avaro é a pronúncia correta, mas as pessoas têm a tendência, né, de pronunciar esta palavra como avaro, como se tivesse um acento nesse primeiro A e não tem. Se não tem esse acento, então não dá pra gente colocar tonicidade ali nesse primeiro A, né? Então, avaro. Também o filantropo. Filantropo é a pronúncia correta da palavra, mas as pessoas têm a tendência para falar filântropo, né? Então não vão colocar aqui um acento que não existe. Também a palavra ínterim. Ínterim tem acento agudo lá no primeiro I, né? Então a pronúncia é mais forte nesse IN, ínterim, e não inteirim, né? Você não vai colocar a sílaba tônica no final da palavra. Também a palavra Nobel, né? Que seria a pronúncia correta, é Nobel, e não Nobel, né? Algumas pessoas falam Nobel. Também a palavra recorde, né? Recorde, e não recorde, tá? Então essa tendência aqui de colocar, né, o acento no E e pronunciar com mais intensidade a primeira sílaba. A palavra rubrica, que as pessoas também falam de forma incorreta, rúbrica, como se tivesse um acento agudo ali nesse U, né? Então não é rúbrica. A pronúncia correta da palavra é rubrica. E também a palavra ruim, né? Que as pessoas acabam pronunciando como ruim, né? Colocando a tonicidade no ru. E a sílaba, então, tônica mais forte é o in, né? É ruim.
certo? Então, aqui são alguns exemplos práticos, né, do nosso dia a dia também, em que nós acabamos colocando, né, o acento tônico na sílaba errada, né? E acabamos cometendo, então, erros de prosódia. Bom, vamos ver o que diz aqui nesta tirinha, né? Eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho aqui que ajude as pessoas a viver melhor, né? Então, vamos ver o que acontece aqui, né? Essa tirinha está exemplificando o quê? Né? Que a pronúncia das palavras, ela pode variar de acordo com a variedade linguística utilizada, né? E que isso deve ser respeitado. E que ao não respeitarmos determinada variedade linguística, nós estaremos agindo com preconceito linguístico em relação a esse falante ou até mesmo a um grupo de falantes, né, que falam desta forma ou de outra forma. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que respeitar, claro, ali as regras de ortoépia, de prosódia, né? Temos que ter esse conhecimento e temos que saber também que existem as variações linguísticas e saber respeitá-las, né? Então, o que é uma variação linguística? Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, né? Toda língua sofre esse movimento natural, né? O que acontece? Ele varia principalmente por fatores históricos, fatores culturais, né? E é o modo também pelo qual essa língua, né, vai se modificando. Então, muitos fatores são levados em consideração aqui, como contexto histórico, contexto geográfico, o contexto sociocultural no qual esses falantes, né, dessa língua, eles estão inseridos e pelo qual eles se manifestam verbalmente, né? Então, é muito importante a gente considerar que vão existir as variações. Mas voltando ainda, né, ao assunto, então, da correta pronúncia das palavras, que é a ortoépia, nós temos que levar em consideração, por exemplo, a variação linguística lá da pronúncia dos nordestinos, que vão com certeza ter um timbre mais aberto nas vogais E e O, né? Então, dessa forma, nós vamos ter ali a pronúncia quanto ao timbre, né? Então, o que seria correto de acordo com a norma padrão da língua? Timbre fechado, E e O nas palavras omelete, alcova e crosta. Então, esse O fechado. Essa seria a pronúncia de acordo com a ortoépia. Qual seria a pronúncia errada de acordo com a norma padrão, né? Nós estamos falando aqui considerando a norma padrão. Então, seria uma pronúncia mais aberta, né? Alcova, crosta, tá? Mas, se, por exemplo, né, uma pessoa que tem esse sotaque que puxa mais para um timbre aberto, claro que nós não vamos considerar isso como um erro e sim como uma variação linguística, né? Temos também que considerar, como já foi dito anteriormente, né, as variedades linguísticas. Então, no caso aqui da questão do nordestino, que vai ter um timbre mais aberto na pronúncia dessas vogais, ele não estará falando errado, mas sim de acordo com a variedade regional da língua, né? Também vamos falar um pouquinho de língua culta e língua coloquial. Por quê? Porque tudo isso também está relacionado a um falar coloquial e a um falar mais culto, né? Então, é sempre muito importante a gente refletir sobre a nossa língua, né? Saber as regras da norma padrão, a norma culta, fazer uso dessas regras, afinal, você estuda para isso, mas também saber que em algumas situações nós podemos e devemos ser menos formais. E nesse caso vamos fazer uso então de uma linguagem mais coloquial, né? Menos formal, ok? Então conhecer e respeitar as variações linguísticas também é muito importante dentro desse contexto aqui do estudo da ortoepia e da prosódia. Muito bem, pessoal, então
Vamos ficando por aqui, né, com este assunto, que é um assunto mais curtinho, mais simples. Agora você vai lá nos exercícios, não pule essa etapa. Ela é muito importante para a fixação aí deste conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!